aptidão cardiorrespiratória. Qual é a variável fisiológica mais importante quando estamos falando sobre aptidão cardiorrespiratória? A variável fisiológica mais importante quando estamos falando de aptidão cardiorrespiratória é uma variável fisiológica chamada consumo máximo de oxigênio, ou se você preferir, volume máximo de oxigênio, ou apenas a sigla VO2 máximo. Aí você poderia perguntar: e o que é esse consumo máximo de oxigênio, esse VO2 máximo? O VO2 máximo, pessoal, ele representa a capacidade que o indivíduo tem de captar, transportar e metabolizar o oxigênio. Aí você poderia perguntar: e qual que é a importância de saber conhecer o nível do meu consumo máximo de oxigênio, do meu VO2 máximo? Qual é a importância de realizar um diagnóstico do meu VO2 máximo? Eu te diria, pessoal, que o VO2 máximo ele é a variável mais importante para informar como está a sua saúde cardiovascular. Sendo assim, quanto maior o nível de VO2 máximo, menor o nível de doenças cardiovasculares e metabólicas. Quanto maior o nível de VO2 máximo, menor é o nível de mortalidade. Quanto maior o nível de VO2 máximo, menor é o nível de obesidade. Além disso, outro fator importante para sabermos como está o nosso nível de VO2 máximo, de consumo máximo de oxigênio, é que ele demonstra como está a nossa capacidade de trabalho. Com isso, é possível prescrever o treinamento de forma individualizada e eficiente. Então agora vamos ver um pouquinho mais sobre esse VO2 máximo e quais variáveis fisiológicas que formam ele, tá bom? Então, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. A variável fisiológica mais importante da aptidão cardiorrespiratória é o consumo máximo de oxigênio, ou volume máximo de oxigênio, ou apenas a sigla, VO2 máximo. Então, esse VO2 máximo, ele é o produto de outras duas variáveis fisiológicas, certo? Que é o débito cardíaco máximo e a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. Então vamos lá. O VO2 máximo, ele é o produto de outras duas variáveis fisiológicas, que é o débito cardíaco máximo e a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. Eu quero comentar com vocês sobre o débito cardíaco. Ele vai representar a saúde cardiovascular e, no caso, a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio, entenda como uma extração de oxigênio. Vai representar aí como está a nossa saúde metabólica muscular, beleza? Aqui eu quero falar para vocês hoje sobre o débito cardíaco, sobre sua saúde cardiovascular relacionada ao VO2 máximo, beleza? Para que você possa melhorar o seu VO2 máximo, você precisa aumentar e melhorar as capacidades fisiológicas que compõem ele. No caso, o débito cardíaco máximo e a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio, ou se você preferir, essa extração de oxigênio. O que é o débito cardíaco? Débito cardíaco, pessoal, é a quantidade de sangue que sai do seu coração por minuto, a quantidade de sangue ejetada por minuto pelo seu coração. Em repouso, você ejeta em torno de 5 a 6 litros de sangue por minuto, tá? Essa é uma média. O débito cardíaco, ele vai ser o produto de outras duas variáveis fisiológicas, que é a frequência cardíaca máxima e o volume sistólico máximo. Então, o débito cardíaco, ele é a quantidade de sangue que sai do seu coração por minuto e ele é o produto de outras duas variáveis fisiológicas, que é a frequência cardíaca e o volume sistólico. Ou, se você preferir, volume de ejeção. Mesma coisa, tá? Volume sistólico e volume de ejeção. Para melhorar o VO2 máximo, tem que melhorar o débito cardíaco. Para melhorar o débito cardíaco, tem que melhorar ou a frequência cardíaca ou o volume sistólico. Então, vamos analisar aqui a frequência cardíaca. Vou resumir aqui bastante, tá? A frequência cardíaca, ela é a quantidade de vezes que o seu coração bate por minuto, tá? Que ele contrai por minuto. E a frequência cardíaca máxima, ela não aumenta com o treinamento, porque a frequência cardíaca vai depender da quantidade de receptores beta-adrenérgicos que você tem no coração. Então, assim, quando você está fazendo exercício, você está lá na esteira, 5 km por hora. Você passa para 6, 7, 8, 9, 10 km por hora. Começa a correr. Você vai ter mais músculos trabalhando. Tendo mais músculos trabalhando, você vai aumentar a demanda de oxigênio e nutrientes para essa musculatura. Então, o seu coração ele vai ter que ejetar mais sangue. Quando aumenta essa demanda, pessoal, o sistema nervoso central, para que aumente esse débito cardíaco,
o sistema nervoso central ele vai liberar um hormônio e um neurotransmissor, né, a adrenalina e noradrenalina, e ele vai e se ligam em receptores lá no coração para que aumente a frequência cardíaca. E eu tô falando isso por quê? Porque o treinamento não faz aumentar esses receptores. E a sua frequência cardíaca máxima depende do número de receptores beta-adrenérgicos que você tem no coração. Então, você tem um número X de receptores, sei lá, 1000 receptores. Com o tempo, depois dos 35, 40 anos, você passa a perder esses receptores também. Por isso que a frequência cardíaca máxima da pessoa vai diminuindo ao longo dos anos. E com o treinamento você não consegue aumentar a frequência cardíaca máxima. A máxima, pessoal. Não estou falando aqui que a sua frequência cardíaca não aumenta com o treinamento, ou a velocidade com que ela aumenta. Então, não vamos conseguir melhorar o débito cardíaco através da frequência cardíaca. Vamos ter que melhorar o débito cardíaco através da outra variável fisiológica que compõe ele, que é o volume sistólico, ou volume de ejeção. Vamos lá verificar o que é esse volume sistólico. Esse volume sistólico, pessoal, ou volume de ejeção, é a quantidade de sangue que sai do seu coração a cada contração, a cada sístole. Então imagine o seguinte: o sangue ele sai do coração pelo ventrículo esquerdo através da artéria aorta. É ejetado o sangue para o corpo, para os outros tecidos, beleza? Então você tem ali o ventrículo esquerdo e ele tem um tamanho de cavidade, tá? Ele tem uma cavidade, digamos assim, desse tamanho aqui. Quando ele vem a diástole, ele enche. Quando vem a sístole, que é a contração, pum, ele vai contrair e sai o sangue para o corpo, beleza? Como que a gente vai melhorar esse volume de ejeção? Aqui dentro, pessoal, cabe a quantidade de sangue. E essa cavidade do ventrículo esquerdo tem um tamanho. Se a gente aumentar essa cavidade e ela tiver esse tamanho, quando vir a sístole e a contração, vai sair mais sangue, porque a cavidade é maior e cabe mais sangue nela. Qual é o nome dessa adaptação fisiológica, que é o aumento da cavidade do ventrículo esquerdo do coração? Chama-se hipertrofia excêntrica cardíaca. É o aumento da cavidade do ventrículo esquerdo do coração. Hipertrofia excêntrica cardíaca. Com o treinamento você consegue aumentar a cavidade do ventrículo esquerdo do coração. Então, se o coração tinha aqui esse tamanho aqui, o ventrículo esquerdo, aí ele passa a ter esse. Quando ele contrair, vai sair mais sangue, porque cabe mais sangue ali dentro. Dessa forma, aumenta-se o débito cardíaco, aumentando a cavidade do ventrículo esquerdo do coração. Aí a pergunta que você pode fazer é: mas como que faz isso? Meu Deus do céu, como é que eu vou aumentar essa cavidade? Aí que tá o pulo do gato, né? Mas eu vou contar aqui pra vocês. Pessoal, lembra que eu comentei que o seu coração ele tem um débito cardíaco aí em média de 5 a 6 litros por minuto? Quando você começa a fazer exercício, tá lá na esteira 5 por hora, aí passa para 6, 7, 8, 9, 10, você aumenta o débito cardíaco. Então, antes o seu coração tinha assim esse estresse fisiológico, que era isso aqui, ó. Então chega o sangue bate na parede do coração, ele estira a parede do coração. Esse aqui é um estresse fisiológico normal, tá? Então o sangue chega, bate na parede do coração, ele contrai, beleza? Agora imagina que em vez de 5 a 6 litros, começa a chegar a 10, 12, 14 litros por minuto no coração. Aumenta-se o débito cardíaco. Então em vez disso aqui, ó, ele faz isso aqui, ó. O sangue chega, bate na parede do coração e estira a parede do coração. Esse estresse de enchimento vai fazer com que o seu coração se adapte e aumente a cavidade. Então o estresse de enchimento. Ah, mas é uma vez que você, por exemplo, fizer um HIIT lá na esteira que vai melhorar? Não, porque ele precisa de um estresse fisiológico recorrente. Então, 2, 3 vezes por semana, aí ao decorrer de algumas semanas, ele vai se adaptar. O estresse de enchimento, esse estresse fisiológico, ou seja, esse sofrimento de enchimento, vai fazer com que o seu coração se adapte e aumente a cavidade. Muito legal, né? Fala a verdade. Espero que tenha ficado claro. Agora deixe aí para mim nos comentários. Já sabia disso ou não? Como é que está o seu consumo máximo de oxigênio? E se você pratica o HIIT na esteira, o treinamento intervalado de alta intensidade, eu te pergunto, como você fez para saber a que velocidade você tem que realizar esse tiro? Qual a duração desse tiro? É 30 segundos? É 1 minuto? 2? Qual o intervalo entre um tiro e outro? Qual o tempo de duração desse intervalo? Quantos tiros você tem que fazer? Quantas vezes por semana? Como que está o seu consumo máximo de oxigênio? Se você tem essas dúvidas, se você quer levar o seu treino e os seus resultados para outro nível, o link está na descrição. Forte abraço e bons treinos!